Aleluia. Diz assim: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Vou ler de novo. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Irmãos, a nossa sociedade está muito corrompida, muito corrompida. A nossa sociedade, querido, anda invertendo valores. E existem, querido, valores, queridos, valores eles não podem ser quebrados. Amém? A gente não pode mudar algo, querido, que o Senhor trouxe sobre a nossa vida. E o que nós vamos falar hoje, querido, é sobre o casamento, o homem e a mulher. Nós acabamos de ler que o homem deixará seu pai e sua mãe, vai unir a sua mulher e os dois serão apenas uma só carne. Nós temos visto, querido, e percebido muitas divergências nos casamentos. O esposo não concorda com a esposa não concorda com o esposo. Discordar é algo normal, isso acontece. Eu sempre falo, são criações diferentes, amém? O homem foi criado de uma forma, aquela mulher foi criada de outra. Num determinado momento eles decidiram que eles se tornariam uma só carne. E é normal haver o choque, é normal haver atritos, porque são criações diferentes, famílias diferentes, nossa, é tudo muito diferente. Mas existe algo que é semelhante. Ambos eles servem ao mesmo Deus, amém? E se o seu esposo ou a sua esposa ainda não serve a Jesus, profetize sobre a vida dele, sobre a vida dela, que ambos estarão servindo ao mesmo Deus, amém? Porque isso é o ideal, para que não haja um julgo desigual. Algumas pessoas, querido, quando eles casaram, eles ainda não conheciam a Cristo, a palavra, um se converteu a Cristo e o outro não. Mas eu creio no poder do Espírito Santo de convencer o homem, de convencer o coração a servi-lo. Então não se preocupe, que está chegando o momento, a hora em nome de Jesus, que teu esposo vai levantar a mão, vai aceitar Jesus e vai servir a Cristo contigo, e assim vice-versa. Só que o que acontece? A partir do momento em que ocorre um casamento, querido, aquelas duas pessoas, elas deixam de ser duas e passam a ser uma. Com atritos, com dificuldades, elas precisarão ter toda a sabedoria, querido, para conduzir um casamento. E você já deve saber disso, mas eu vou te lembrar de algo. O diabo, querido, ele quer destruir a união familiar, quer destruir o casamento. Quando um divórcio acontece na família, querido, começa a haver uma divisão. Os filhos passam 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, ou passa o final de semana, mora fixo com a mãe, mas vai visitar o pai, e assim vice-versa. E eu vou te falar uma coisa, querido, por isso que o Senhor, ele não apoia o divórcio, porque as crianças ficam divididas. Aí começa a morar, querido, com padrasto, com madrasta, a situação piora. Nós precisamos pensar, querido, na situação dos filhos. E o casamento, o Senhor constituiu para aquele, querido, para que ele nunca fosse, querido, acabado, para que não houvesse divórcio. Quando é feita uma cerimônia de casamento, é falado até que a morte os separe. Mas a nossa sociedade hoje, ela quer dizer, não, vocês podem ficar juntos enquanto vocês se derem bem. Quando vocês não se derem mais bem, vocês podem se separar. Isso está errado e é fora da palavra de Deus. Antes de se casar, querido, houve o período do namoro, houve o período do conhecimento. Você namorou o seu esposo antes de casar e a sua esposa. Você antes, querido, teve toda aí um tempo para poder observar essa pessoa e também a Deus, para Deus também poder revelar quem era esta pessoa, amém? Então o período do namoro é um período de conhecimento, você está conhecendo essa pessoa e quando você decidir casar com ela é para uma vida toda, é até que a morte separe, querido, o Senhor Jesus vem arrebatar a sua igreja. Aí nós estamos vendo situações que as pessoas estão, eu vou largar, eu vou deixar, eu vou me divorciar porque a gente não está se entendendo. Eu te pergunto hoje, por que vocês não estão se entendendo? O que foi que aconteceu para que vocês, querido, chegassem a um ponto desse? Querido, a partir do momento que casou é uma só carne. Eu falo com os irmãos, eu já ouvi, querido, muitas pessoas falarem, não, o dinheiro é meu, o salário é meu, sou eu que trabalho. A partir do momento que casa, querido, o dinheiro é dos dois. Não importa se ele ganha mais ou se ela ganha mais, o dinheiro é dos dois, tem que ser bem administrado,
por ambos, querido, é dos dois. A casa é dos... a televisão é só minha. Não, a televisão é dos dois, os filhos são dos dois, os problemas são dos dois, as bênçãos são dos dois. O que afeta um vai afetar a vida do outro. O nome disso é casamento. E você quer entender de uma forma mais simples? Quando você foi se casar, querido, assim foi comigo, eu quero que com você também. São as regras do país. Ambos levaram a sua certidão de casamento, de nascimento. Vocês pegaram a certidão de nascimento de volta? Não. Sabe por quê? Você retornou com uma certidão de casamento, a de nascimento ficou para lá, a sua e do seu esposo ficou lá arquivado. E o que passa a valer a partir daquele momento é uma certidão para duas pessoas. Antes eram duas certidões, uma para cada pessoa. Amém? Glória a Deus. Casou, uma certidão para ambos. Se, querido, se a própria lei está nos falando isso, a própria lei está nos ensinando. Você voltou para casa que após aquele casamento civil com uma certidão de casamento, uma certidão de unificação. Você, querido, se unificou, a sua esposa e ao seu esposo. Então, muitas vezes o que começa a acontecer dentro de casa é trazer atrito. Isso é meu, isso não, isso aqui é meu, isso aqui é seu, não. Tudo que está dentro daquela casa, tudo que se relaciona a vocês é dos dois. A minha família, a sua família não, querido, passam a ser que vai misturar tudo. E no início, de repente, vai ser confuso. Como eu falei, as famílias são diferentes, mas no final das contas, todas elas vão se juntar, querido. E não adianta você querer separar aquilo que Deus uniu, o que Deus uniu, o homem jamais separa. O homem separa sim, o homem separa pela vontade dele, não pela vontade de Deus. As pessoas estão se casando para ver se vai dar certo, para ver se vai fluir bem, querido. Não adianta, fluindo bem ou não, você tem que permanecer. Mas pastor, eu não concordo, é um absurdo, não está dando certo. Ou deixa eu te falar, querido, casamento, se Deus não estiver envolvido, se Deus ele não for chamado para o casamento vai por água abaixo. Se o casamento, querido, não for dirigido por Deus, se vocês não seguirem o que diz a palavra, eu vou te falar, se você seguir a palavra de Deus, se a mulher cumprir com o seu papel de mulher, o homem cumprir com o seu papel de homem, querido, vai dar tudo certo. Vai ter atrito, com certeza. Desentendimento, vai ter desentendimento. Não se preocupe, isso é normal. Só não pode isso acontecer todos os dias, toda hora. Quando começar a haver frequência nos desentendimentos, você começa a ficar ligado, porque pode estar entrando aí, querido, uma situação no mundo espiritual, querido, porque abriu-se uma brecha no mundo natural. Aí o diabo se aproveitou e começa a trazer a contenda, a confusão no casamento. Ambos têm que cumprir o seu papel. Qual é o papel do homem? É manter a casa, é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, é amar quando se ama, se cuida. Qual é o papel da mulher? É ser submissa, é amar o seu esposo, é cuidar da casa é com a mulher, fazer o almoço é com a mulher, cuidar das crianças é com a mulher. Não fica querendo empurrar para o teu marido, obrigá-lo a fazer algo, querido. Se ele puder te ajudar, eu creio que ele vai te ajudar. Mas a função é tua, limpar a casa é tua. Trazer o provimento para dentro desta casa é do homem. Você ajuda, amém? Glória a Deus. Muitas mulheres hoje trabalham fora. Glória a Deus. Muitas mulheres trabalham fora, isso não é pecado. Mas você tem que cumprir com o teu papel dentro de casa. Pense nisso. Vai ter que cumprir com o teu papel dentro de casa. Eu entendo a situação financeira, entendo mesmo, irmãos, é muito difícil ficar sem trabalhar. Nós, então, que já trabalhamos fora, irmãos, nós sentimos muita falta de ter o nosso dinheiro, de comprar as coisinhas, entendeu? De não precisar estar pedindo toda hora ao esposo o dinheiro. Quero que você me entenda assim, amém? Porque o que é dele é meu, o que é meu é dele, mas ajuda, faz falta. Mas é tão bom quando a mulher, querida, ela pode ficar em casa, cuidar dos filhos. Hoje as creches estão educando os filhos. O filho fica o dia todo na creche. Quando ele chega em casa, o pai não tem tempo para ele e a mãe não tem tempo para ele. É a creche que está educando o seu filho, querido. É o meio secular que está educando o seu filho. Não estou dizendo que é pecado, mas eu quero que você entenda que a melhor coisa, querido, é os filhos serem criados pelos pais. E quanto mais os pais derem atenção, melhor assim será. Amém?
Nós precisamos entender isso. As pessoas estão casando de forma assim, tempestuosa. E cisma em casa. Não, tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Você precisa, Senhor, é da tua vontade. Porque depois que casar, querido, você não vai poder voltar atrás. Você não vai poder voltar para a casa da mamãe e dizer, mamãe, me arrependi. E aí? Eu sei que se acontecer, sua mãe vai te ouvir, vai te acolher, vai conversar, vai te orientar. Mãe é sempre mãe. Mas não é o correto. O correto, querido, é você assumir as suas responsabilidades a partir do momento que você casa. Não importa, casou, casei com 16, muito nova. Casou por quê? Porque quis, porque não foi obrigada. Amém? Nós precisamos entender isso. É uma só carne. Mas as pessoas não querem dividir tudo. Você não vai dividir tudo, querido. Não vai. Até as dores dele serão as suas dores. As suas alegrias serão as alegrias dele. Você precisa entender isso aqui. O casamento não se joga fora. Quando há um divórcio, a família fica toda desestruturada. Quando acontece um divórcio, querido, a família fica totalmente perdida. Existem filhos que entram em depressão. Existem, querido, mulheres que não conseguem se restabelecer emocionalmente porque passou por um divórcio. E assim, querido, existem homens também que passam por isso. Nós precisamos de ter, querido, nós temos que ter maturidade o suficiente para entender quando é o momento de casar ou não. Glória a Deus. Você tem maturidade para casar? Case. Existem pessoas jovens que se casaram e têm a maior maturidade, mas existem pessoas mais velhas que se casaram que não têm maturidade. Existem pessoas que se casaram, querido, para ter uma festa. Não casaram não pensaram no que vinha depois da festa. A festa é uma maravilha, irmãos, a lua de mel é uma maravilha, mas e depois? Quando começa a saúde de um ser agredido, quando começam problemas com os filhos, quando o desemprego bate a porta, é aí que o casamento ele é provado. É aí, querido, que o casamento vai entrar na prova, é no momento de dificuldade. Quando tá tudo bom, beleza, glória a Deus. Mas quando a dificuldade vem, quando o problema vem, quando ele não pode mais suprir aquela necessidade sua, ou ela não pode por causa de alguma situação, querido, é aí que o amor é provado, porque precisa existir, sabe o quê? Precisa existir o amor. Se não houver o amor, querido, como diz lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos fala, capítulo 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas as pessoas não estão amando, elas gostam e se casam. A pessoa é bonitinha, vai lá e se casa. Querido, casamento não é sustentado por beleza. A beleza um dia acaba, a velhice chega. E aí? Um dia o dinheiro pode acabar um dia também. E aí? Os bens materiais podem se acabar também. E aí? Como que esse casamento vai se sustentar? Não tem como. E você que está com 40, 50 anos de casamento, eu sei que depois de determinado tempo já torna-se um convívio mais... Eu estou procurando a palavra certa, né? Dizem que não tem mais aquela euforia, mas o amor continua. O amor pelo outro. Aí esse amor se tornou apenas amizade, ou não existe o amor, ele tem que estar presente ali. Como assim? O amor acabou? O amor tem prazo de validade? O amor não tem prazo de validade. Não tem. Então, querido, qual é o segredo de um bom relacionamento? O Senhor está à frente de tudo. Qual é o segredo de um casamento duradouro? O Senhor está à frente de tudo, seguindo a palavra. A mulher renunciar um pouco à sua vontade, o homem também ouvir mais e ceder. Vão ter atritos, querido, que um vai ter que ceder. Se não ceder, vai ficar dor bicudo e não vai resolver nada. Você consegue entender? Tem que ter diálogo. Tem que ter, querido, um amor próprio. Você precisa se amar também. E amar essa pessoa, quando nós nos amamos, querido, nós aprendemos a amar também as outras pessoas. E o casamento, se a gente for aqui detalhar, querido, tudo de um casamento, nossa, nós vamos aqui muito longe. Mas o casamento é entender que os dois passam a ser uma só carne. Se você não tiver esse entendimento, querido, de que o casamento, sabe, de que a união de vocês forma-se uma só pessoa, não vai adiantar.
Porque você vai ficar com o seu egoísmo. São minhas coisas, do meu jeito. A gente entende algumas coisinhas, você vai ter. Você gosta, né, de dormir para um lado, você gosta de dormir de um jeito. Até isso você vai ter que ajustar. Você consegue entender? A partir do momento que se casa, você tem que ajustar tudo. E aí, como que vai ser? De repente você estava acostumado com aquela cama de casal e você dormia sozinho quando você era solteiro. Aí você passa a ter que dividir uma cama de casal com uma outra pessoa. Aí aquela pessoa de repente vai roncar. Aquela pessoa de repente ela é agitada durante a noite. Ou de repente ela rouba o seu cobertor. Lá em casa acontece isso. É uma briga. Quando você acorda sem querer, já roubou o cobertor, já era. Você tem que se acostumar com isso. Aí eu vou acordar brigando com meu esposo no meio da noite porque eu estou destapado. Mas teve noite também que eu deixei ele destapado. E aí? Você já imaginou o frio de devoção? A gente vai ficar brigando 2, 3 horas da manhã ou na hora que a gente levantar da cama. Mas são coisas que vão se ajustando. Você está entendendo? E muitas brigas são coisas poucas. São poucas, irmãos. Coisas simples. Briga-se por causa de um controle remoto. Briga-se por causa de uma coisa. Coisas tão banais. Então pensa nisso aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena você ficar de briga com seu esposo? Aprende a ceder. Por que ele está mal-humorado? Por que ela está assim hoje, está estressada? Mulher então é pior ainda, tem TPM. Coitado dos esposos. É uma guerra. Tem marido que não sabe lidar, tem que saber lidar. Eu já avisei o meu, eu estou estressada, o negócio está tenso. Ele já sabe, já. Começa a rir, faz umas graças. A gente tem, querido, a gente tem que se comunicar. Muitas vezes é uma falta de comunicação que trouxe, lá levou um divórcio. Foi de repente, não foi, começou lá atrás, coisas poucas. Casamento, querida, é para pessoa madura. Casamento não é para criança. Casamento não é para gente imatura. Porque casamento você tem que ceder. Porque na hora de você ceder, você estando certo, você tem que ceder. Olha, mas você tem que ceder pelo bem do seu casamento. E aí? Aí a pessoa imatura faz o quê? Não, porque eu falei para gritar mais alto. Casamento vai por água abaixo. E daqui a pouco já está lá, querido, na defensoria, seja onde for, assinando lá o divórcio. Não, isso não vai acontecer com você, não. Porque você, querido, se você não casou, você vai se casar, querido, com uma pessoa abençoada, com um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você já está casado, está tendo atritos, lembre-se, querido, vocês dois são uma só carne. Você vai ter que ceder, ela vai ter que ceder, vai ter que conversar, vocês vão ter que orar juntos, tem que ter oração junto. Leitura da palavra junto, de mãozinha dada naquele momento lá, você e seu esposo e a sua esposa, vai ter que ter aquele momento, isso precisa ser diário, porque é muito difícil, irmãos, muito, mas o Senhor, Ele dá sabedoria. Casamento é bênção. Sabe o que fala hoje em dia? Deus me livre de casamento. Não, querido, casamento é bênção. Quando ele é dirigido por Deus, sim. Nós não podemos amaldiçoar algo que Deus criou, algo que Deus constituiu. Deus, querido, quem criou o casamento. Adão estava lá se sentindo só. O que Deus fez? Foi lá e criou Eva. Deus errou quando criou Eva? Não. Então Deus não errou, querido, quando você não errou quando você se casou. De repente você pode ter se precipitado, ter feito uma escolha errada. Mas o casamento é de Deus, o casamento é bênção, é fácil, não é fácil. É a trancos e barrancos, é a trancos e barrancos. Mas quando nós chamamos Deus, querido, Ele vem e Ele se apresenta para nós e Ele nos mostra saída. Vai ler a palavra de Deus, vai estudar sobre casamento, vai estudar sobre relacionamento. Aqui você vai ter, querido, orientação para tudo. Você vai procurar pessoas maduras para te orientar. Você não vai procurar essas mulheres, querido, desorientadas que nós temos. Homens desorientados, perdidos, que só dão, querido, mau exemplo. Mas você vai procurar aquelas mulheres sãs, aqueles homens, querido, que realmente dão exemplo, que tem um casamento saudável, mesmo com dificuldade, mas eles estão de pé. O casamento está firme. O filho não precisa passar um final de semana na casa de um, final de semana na casa de outro. Ele não precisa. O filho não precisa conviver com o padrasto, com uma madrasta. Você precisa ter maturidade para isso. Amém? Você precisa pensar em você. Você precisa pensar no que Deus tem para a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que o Senhor possa estar falando contigo de uma forma sobrenatural. Quem sabe não é a semana que Deus vai palestrar contigo sobre casamento. Quem sabe é o teu casamento que está precisando. Amém? E eu te convido nessa hora a você fechar os seus olhos. Nós vamos orar pelo seu casamento agora. Amém? Glória, vai dando glória ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar pelo seu casamento. Se seu esposo estiver aí, dê a mão a ele. Ele não é cristão, é difícil, fica tranquilo. Amém?
Olha, eu vou virar a câmera para ele. Nós estamos brincando aqui, tá? Os dois adoram fazer uma graça. Tem um casal aqui do lado, só que estão atrás da câmera. Amém. Vamos orar, no nome de Jesus. Já pegou na mão dela? Ela foi lá e agarrou ele. Porque a mulher é assim mesmo, né? Mulher é assim mesmo, mulher é terrível. Já pega e já pega. Esse é carinho, amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos em oração nessa hora por todos esses casamentos, ó Deus, por todos esses casais que estão nos ouvindo. De repente é só a esposa que está ouvindo, ou é só o esposo, e nós pedimos a Tua bênção sobre a vida deles em nome de Jesus, a Tua bênção sobre esta união, que eles possam, meu Deus amado, em nome de Jesus, se unir ao Senhor também. Que não seja apenas, ó Deus amado, a união dos dois, meu Pai, de um homem e de uma mulher, mas que a terceira pessoa, que é o Senhor, esteja presente, meu Pai amado, nesta união em nome de Jesus. Repreenda toda discórdia, repreenda todo desentendimento. E eu também te peço nesta hora, e eu repreendo, meu Pai, todo demônio, toda pombagira, todo Zé Filinta, meu Pai. Todo demônio, meu Pai, que envia pessoas, meu Pai, para tentar destruir o casamento. Meu Pai amado, ai daquele que tocar, meu Pai amado, no casamento dos teus filhos. Ai daquele, meu Pai amado, que tentarem, meu Pai amado, atrapalhar aquilo que o Senhor constituiu. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, meu Pai amado, toda mulher enviada, meu Pai amado, pelo diabo, Deus, para tentar aliciar e envolver este homem em nome de Jesus. Pai amado, todo homem, meu Pai, que foi enviado para essa mulher, aproveitando o momento de fragilidade dela, Pai, para tentar envolvê-la, destruir esse casamento, nós repreendemos aqui nessa hora em nome de Jesus, Pai. Toda obra contrária, meu Pai, todo demônio, meu Pai, que quer trazer desunião, que quer separar aquilo que o Senhor uniu, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, seja lançado por terra nesta hora. Que esse casamento dure, meu Pai, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, ó Pai. Que esse casamento, meu Pai amado, dure, meu Pai amado.